Olha só, eu sei que quando você pega esse assunto aqui, síndrome hereditária de polipose, para estudar, é um grande desespero para todo mundo, tá? Isso não é só para aluno não, é desespero para médico, para aluno, para especialista, tá? Porque quando a gente pega e vai ver a quantidade de síndromes descritas, é um desespero só. Porque tem mais de 20, 30, 40 síndromes e cada uma tem a sua própria especificidade, tá? E aí a gente acaba ficando doido, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, para a didática aqui do sistema, a gente tem que dividir elas, né, de uma forma geral para mais específica, e a gente vai pegando as características mais importantes de cada uma delas. E as menos importantes, ou seja, as mais raras, as que caem menos em prova, a gente acaba deixando para um segundo plano aí, não especificando nada dela. Tudo bem? E aí como que a gente vai fazer esse esquema assim, do geral para o específico? Primeiro é o seguinte, a gente parte das síndromes de polipose gastrointestinal. Se a gente dividir ela em duas, primeiramente, a gente vai dividir assim, síndromes familiares e as não familiares. Como assim? Pode ser uma síndrome hereditária, tá, que passa de pai para filho, e pode ser uma síndrome, por exemplo, adquirida, que não passa, não tem ali essência genética nela. Ela não tem, por exemplo, uma alteração cromossômica que o paciente já herdou do pai e da mãe dele e vai passar para frente. Não. Foi uma mutação que ele desenvolveu ao decorrer da vida. Não é à toa que essas síndromes aqui não familiares, elas vão se desenvolver em pacientes mais idosos. Tudo bem? Então, pegando aqui agora as síndromes de polipose familiares, a gente divide em duas, tá? A síndrome adenomatosa familiar, tá? Que é a PAF, que é a grande estrela aqui desse bloco, tá? A PAF, ela tem várias variantes, tá? A gente vai ver mais pra frente. Basicamente são três, tá? Que a gente vai ver é a PAF clássica, tá? E duas que carregam consigo um nome. Tá? Na verdade, quase que um apelido, tá? Que é a síndrome de Gardner e a síndrome de Turcot. Tá? E a gente vai entender cada uma delas, porque isso sim é muito importante e isso cai muito em prova. E como a gente falou no início da aula, isso aqui é uma apostila de cirurgia misturada, escondida, no meio de uma apostila de clínica. E o que o cirurgião quer saber? Quem eu tenho que operar e quem eu não tenho que operar. Tá? E como essas aqui vão ser as grandes patologias cirúrgicas, pessoal, são essas aqui que o cirurgião quer saber. Então são elas que a gente vai levar para o resto da vida aí. A amartomatosa, ela tem risco, na verdade, ela tem um risco de neoplasia maior do que a PAF? Não. Na verdade, ela tem um risco bem menor. Por isso que essas síndromes aqui, Peutz-Jeghers, polipose juvenil, enfim, a maioria delas não tem que ser operadas, ou seja, não tem indicação cirúrgica. Então a gente vai passar muito mais rápido. Tudo bem? Agora, as não familiares são várias, tá? Tem essa aqui, Cronk de Canadá, pseudopolipose, mas calma, não precisa ficar desesperado, tudo bem? Porque a gente só vai abordar mesmo essa aqui, Cronk de Canadá, que é a que cai mais em prova, que tem um pouquinho de associação com câncer, tá? As outras a gente vai deixar de lado, só citar aqui para você saber que existe, tudo bem? Também não ficar totalmente ignorante no assunto. E aí, vamos para a estrela da aula, vamos falar um pouco sobre polipose adenomatosa familiar? Olha só, se liga como que é a mucosa do colo de um paciente com polipose adenomatosa familiar clássica. Ela é repleta de pólipo. Não tem, por exemplo, como você chegar numa pessoa que tem, assim como você faz numa pessoa que tem um pólipo esporádico, e ressecar a lesão polipoide. Esse paciente aqui, ele é totalmente tratado de forma diferente. Como você não consegue ressecar todos os pólipos de uma vez, nessa síndrome a indicação cirúrgica ela é muito mais, né, precoce do que o que a gente faz para os pólipos de uma maneira geral. Que a gente, por exemplo, só ressecaria se tivesse carcinoma in situ, que a gente só ressecaria, por exemplo, se tivesse uma displasia de alto grau, que você ressecou e fica voltando ali, que ela é refratária. Nessa síndrome aqui, não. Se você, por exemplo, encontrou já um adenoma viloso no meio desses 1 milhão de pólipos aqui, você já tem indicação de colectomia para esse paciente. Porque, horas, se um deles é viloso, como que eu vou saber se em todos esses 1000 aqui tem algum outro viloso ou até se tem um câncer no meio deles? Tudo bem? Então você vai ser muito menos tolerante, tá? Como que a gente vai fazer? Como que tudo começa? Como que tudo começou, na verdade, nessa PAF? Já que eu já sei que ela é uma doença hereditária. Como ela é uma doença hereditária, tudo começou, ó, nesse coleguinha aqui. Sabe o que é isso aqui? Um cromossoma. E a gente sabe, né, que são vários cromossomos que a gente tem, mas esse aqui é um específico, que vai causar a PAF. É o cromossomo 5. E quando a gente vê no estudo, né, genético, a gente sempre divide o cromossomo em duas partes, o P e o Q.
tá? Só por curiosidade, tá? A gente usa a letra P porque esse aqui é o braço menor do cromossomo, tá? Que a gente chama de petit em francês, que significa pequeno, tá? Como a letra logo, né, após a próxima letra depois do P é o Q, acabou usando o Q, tá, para o braço longo cromossomial. Então a gente divide assim. Quando a gente quer fazer referência a esse cromossomo aqui, a gente fala assim: é o cromossomo 5, braço Q, se o gene, né, tiver nesse braço longo dele aqui. E aí, olhando para esse braço Q aqui, no meio dele tem um genezinho que fica mais ou menos aqui, ó, que é o grande vilão da história. Fica ali mais ou menos na posição 21, 22. E o nome desse gene é APC. Não é à toa que ele mesmo deu o nome para a síndrome. Na verdade, ele tem um papel de gene de supressão tumoral. Ou seja, esse rapazinho aqui, ele impede que células neoplásicas, né, que células se tornem neoplásicas, tá? Que uma célula que era comum se prolifere de forma, né, não controlada, tá? E acabe gerando um câncer. Ou não um câncer, por exemplo, mas o início de uma lesão que pode virar pré-maligna. Como assim? Entende a patogênese. O paciente tem uma mutação no gene APC. E eu sei que esse gene APC, quando tem uma mutação, ele tem um caráter dominante. Tá? Então, de cara, eu já sei que é uma doença autossômica dominante, já que está num cromossomo autossômico, tá? Que é o número 5. Ela é dominante, então você pensa assim, ué, então se um dos pais tem, ele pode ser homozigoto, ele pode ser heterozigoto. Assumindo que o pai, por exemplo, é o heterozigoto, 50% de chance ele tem de passar essa doença para o filho, já que o gene é dominante. Se ele passa o cromossomo 1 dele, né, obviamente do par do 5. Se ele vai passar o cromossomo tal, o paciente vai ter a doença, porque ele é dominante. Só precisa de um para poder, né, proliferar a doença. Agora, se ele passa o outro, não. Só que a doença ela tem penetração incompleta. Qual que é a curiosidade disso? Sempre que uma doença tem penetração incompleta, existem formas atenuadas daquela síndrome. É mais ou menos o que acontece na anemia falciforme também. Como assim atenuada? Lembra que a gente fala de PAF clássica e PAF atenuada? É justamente isso. Essa característica de atenuação, de penetração incompleta desse gene. Se o gene ele tiver penetração total, ele vai, né, na verdade, originar uma síndrome que a gente chama de polipose clássica. Que a gente vai ver mais para frente é a formação de mais de 100 lesões polipóides em todo o cólon do paciente. A atenuada é sempre que tem menos de até 20 lesões. Tá? E aonde é que esse gene aqui funciona? Ele funciona nesse local aqui. Mas que local é esse? Calma. Aqui é o seguinte, isso aqui é uma mucosa do cólon sadia. Tá? Não tem nada nela ainda. E a partir desse momento aqui, aonde um gene de supressão de proliferação, ou seja, de supressão tumoral, deveria agir, ele está com uma mutação. E ele não vai mais agir. E aí, esse tecido, né, essa mucosa, essas glândulas, né, da mucosa do cólon, elas vão se proliferar de forma descontrolada. Com essa proliferação, tá, se tem mais células se proliferando, tem uma chance maior de uma delas, caso exista uma mutação, se tornar, vir a originar uma lesão polipóide, que é um câncer. Basicamente é isso, tá? Ela vai atuar, a síndrome vai atuar aqui. Ela não gera o câncer logo de cara, porque para gerar, né, para passar dessa fase aqui de hiperproliferação para o câncer em si, para a lesão adenomatosa, eu preciso de uma nova mutação que eu vou adquirir, que na verdade que ela vai surgir de forma adquirida ao decorrer da vida, tá? Como está se proliferando, está se multiplicando muito, tem mais chance de ocorrer um erro genético. E quando esse erro ocorre, essa hiperproliferação vira uma lesão polipóide. Basicamente é isso. E é aqui que o gene APC vai atuar. Tudo bem? E o que eu tenho que saber da PAF? Tá? Eu já sei toda a patogênese, já sei como ela surgiu, mas de prática mesmo, o que eu, como pensamento cirúrgico, tenho que saber? Basicamente é o seguinte. Em primeiro lugar, já sabemos, a PAF, tá? Quando esse gene, quando o paciente tem a mutação com penetração completa, ele vai ter origem, na verdade, da PAF clássica. Ou seja, ele vai ter, em todo o seu cólon, mais de 100 pólipos adenomatosos espalhados. Tá? Ou seja, uma doença muito mais agressiva. Quando ele tem uma PAF atenuada, ele vai ter entre 20 e 100 pólipos. Óbvio, é só pensar, se tem mais de 100, é a clássica. Se tem menos de 100, tá? Fica de 20 a 100 ali, é a PAF atenuada.
Dessas, independente das duas, eu sei que todo paciente carrega consigo um risco de 100%, pessoal. Eu disse 100%, é quase uma certeza, de desenvolver câncer até 40 anos. Então eu vou começar o rastreio para ele a partir de 50 anos, como eu faço para o resto da população? Óbvio que não. Esse paciente vai ter câncer cedo. Então, obviamente, eu acabo indicando cirurgia antes do câncer surgir. Porque, por exemplo, se eu sei que o pai de um determinado paciente teve um câncer com 30 anos de idade, e aí a gente faz a colonoscopia, você descobre que ele tem uma síndrome hereditária, tá, múltiplas lesões polipoide, tá? No filho dele, a gente já vai indicar a colonoscopia, como a gente viu no bloco anterior, 10 anos antes do diagnóstico do pai, tá? E aí, se na colonoscopia você já identificou vários pólipos, fez a ressecção e encontrou em qualquer um deles essas 3 características aqui, um pólipo com mais de 1 centímetro, já com displasia de alto grau ou de característica vilosa, já tem indicação cirúrgica. Olha como que muda quando a gente compara um paciente normal, que tem um pólipo esporádico, com um paciente que tem uma síndrome polipoide. Olha como que a gente é muito mais agressivo, menos tolerante, tá? E aí, qual cirurgia que eu vou indicar? Esse paciente, ele não tem pólipos em todo o colo? Tem. Então não adianta eu ressecar só o local que está os pólipos, porque ele tem uma mutação intrínseca em todas as células do corpo dele. Então, por exemplo, se você faz uma sigmoidectomia no paciente e deixa todo o colo transverso, esquerdo e direito, todo o colo vai continuar desenvolvendo lesões. Ou seja, ele vai continuar com chance de desenvolver câncer até 40 anos. Então não basta uma colectomia segmentar. Todos esses pacientes vão passar, no mínimo, por uma colectomia subtotal. Como assim? São várias alternativas, tá? Na verdade, não tão várias assim. São, na verdade, 3 alternativas que a gente vai ter para tratar o paciente com PAF, tá? A primeira delas, a gente vai da mais agressiva, tá, para mais tolerante. Qual é a diferença? Em primeiro lugar, tem um risco de câncer de colo e reto aumentado em até 100%. Qual a solução? Tira o colo inteiro. Você vai fazer uma procto, tá? Tirar o ânus, vai tirar o reto distal, reto médio, reto proximal e todo o cólon do paciente. Ué, então como é que ele vai evacuar? Ele vai evacuar por uma ileostomia definitiva, que ele vai ter para o resto da vida. Isso não dá problema? Ih, muito problema, tá? O paciente expolia, porque ele não tem mais todo o cólon dele, e era no cólon que grande parte do líquido, tá, da água era reabsorvida. Então esse paciente expolia. Se ele não se cuidar, ele pode até ter que fazer diálise, tá? Por insuficiência renal, pré-renal. Enfim, uma série de complicações, mas a gente vai manejando o paciente, tá? Vai fazer o tal do Imosec para poder segurar o trânsito intestinal e as fezes demorarem mais, né? Na verdade, a secreção, o conteúdo, tá, fecal dele demorar mais tempo a passar pelo intestino delgado e a água conseguir ser reabsorvida. Enfim, tem uma série de orientações que a gente acaba dando para o paciente. Mas qual é a vantagem? Esse cara aqui não vai ter mais câncer. Eu não preciso nem me preocupar em ficar acompanhando ele com colonoscopia, porque ele não tem mais colo, não tem por que fazer colonoscopia, tá? A segunda alternativa, e a mais utilizada, é o que a gente chama de colectomia total. Repara que a gente não falou procto. Não resseca ânus, não resseca reto distal, por exemplo, tá? Com anastomose, ilho anal. Ou a gente chama também de ilho retal, quando você pega um pedacinho ali do reto distal, porque na prática, pessoal, é muito difícil você diferenciar reto distal de ânus, tá? A linha pectínea, ela é muito tênue, não dá na cirurgia mesmo, como a gente só está vendo a serose do órgão ali, para fazer a diferenciação adequada, tá? Então a gente às vezes chama de anastomose ilho-anal, às vezes chama de anastomose ilho-retal, tá? As duas estão certas, mas uma colectomia total, assim que se chama. Nesse aqui tem muito menos complicação, ao passo que, por outro lado, esse paciente aqui, ele tem que ficar fazendo exames de rotina para poder acompanhar. Quais exames de rotina? Uma retossigmoidoscopia de 3 a 6 meses. Por quê? Você não ressecou o colo inteiro. Como eu falei, a linha pectínea, ela é muito tênue ali entre ela e o reto distal. Então, na bordinha dela, pode ter um pedacinho de reto ainda. E nesse pedacinho de reto, pode surgir um câncer. Então eu sempre vou ter que fazer aí nesse paciente uma retossigmoidoscopia, não precisa ser colono, tá? Porque é só um pedacinho de cólon que eu quero ver, tá? De 3 em 6 meses, tá bom? Se tem algum pólipo, você resseca.
é muito menos, né, a área que eu tenho que me preocupar. É só um pedacinho. Tudo bem? Terceira alternativa, a colectomia subtotal com anastomose ilioretal. Nesse paciente aqui, a gente poupa todo o reto dele. Qual é a vantagem? Muito menos complicação. Você não tem, por exemplo, esfoliação do paciente, porque ele não vai ter uma ileostomia. Então ele ainda tem um pedaço do colo, né, um grande segmento do colo, que vai poder fazer a reabsorção de líquidos ali. Ao passo que a qualidade de vida dele fica melhor. Mas ele vai ter um risco de câncer muito maior do que o das outras duas alternativas, tá bom? Mas a qualidade de vida é bem melhor. Como que eu vou manejar isso? Nesses dois pacientes aqui, nessas duas alternativas, não ficou um pedacinho de colo? E a lesão, ela, na verdade a mutação, ela faz a hiperproliferação, só que quando tem muita lesão ali, acaba surgindo uma mutação adquirida. Com o passar do tempo, a gente descobriu que se a gente administrasse celecoxib, que é um anti-inflamatório não esteroidal, cronicamente para o nosso paciente, ele inibia a COX, tá? Ele é um inibidor seletivo da COX, tá? E a inflamação do colo era muito menor. Isso aqui diminuía a incidência de colo retal, pessoal, em até 20, 30%. Tá? Por isso que a gente, nesses dois pacientes, como tem um pedacinho de colo ainda, a gente vai fazer um tratamento com retossigmoidoscopia de 3 em 3 meses, sempre acompanhando o surgimento de novos pólipos. Se tem, você resseca. E uso de anti-inflamatório não esteroidal, o único que provou-se ter um benefício é o celecoxib, tá? Direto aí, cronicamente. Tudo bem? Essa daqui, essa última alternativa, é a que o paciente acaba gostando mais, porque ele não vai precisar da bolsinha, tá? Ele tem uma qualidade de vida muito melhor. E é o que a gente chama de técnica com preservação de reto, tá? Até o reto superior você poupa, tá? Só lembrar que precisa de um acompanhamento com exame de imagem, exame endoscópico, muito mais, né, importante. Tudo bem? E nos familiares desse paciente? Como que eu vou fazer essa pesquisa? Em primeiro lugar, será que ele tem mesmo essa mutação? Só porque ele tem um monte de pólipo ali, não quer dizer que ele tenha síndrome, não. E se ele tem a síndrome, eu não sei se ela tem penetração completa ou incompleta, tá? E eu sei também que desses pacientes que têm a síndrome, grande parte deles não tem esse achado laboratorial da mutação da PC. São outras mutações que ainda não foram definidas, né, não foram encontradas e descritas, que acabam fazendo a mesma síndrome, mas você não sabe bem qual é a alteração que tem. Então, primeiro passo, você faz uma pesquisa laboratorial no paciente, então uma pesquisa genética. Tem a mutação do APC? Opa! Então esse paciente aqui eu posso acompanhar com rastreio por genética. Se é negativo, eu vou, por exemplo, não tem um APC no paciente. Ou seja, eu sei que ele desenvolveu a síndrome sem um achado de APC. Então provavelmente todos os familiares dele não terão esse achado de APC também. Então eu vou ter que fazer o rastreio com colonoscopia para todos os familiares. Não dá para eu guiar, direcionar aí o meu rastreio. Agora, se é positivo, obviamente ele tem APC. Então eu só vou fazer o rastreio para quem tem APC. Lembra que é um gene dominante? E a maioria dos pacientes é heterozigoto? Então metade dos filhos aí, normalmente eu consigo salvar de ter que fazer colonoscopia para o resto da vida. Tudo bem? Se você não tivesse esse parâmetro, todo mundo ia ganhar a colonoscopia aí, inclusive quem não tem a mutação. É muito pior para a gente, muito pior para o paciente. Tudo bem? Como que eu faço esse rastreio? Como que eu faço esse acompanhamento? Retossigmoidoscopia anual de 10 a 40 anos. Porque, pessoal, colono é um exame muito complicado, tá? Ele pode perfurar, o preparo de colo é muito ruim. O paciente, imagina um paciente com 10, 12 anos de idade tendo que fazer uma colono ali de 3 em 3 anos. Então, muito ruim. O que a gente faz é indicar a retossigmoidoscopia e a partir do momento que você achou o primeiro pólipo, aí sim você começa a indicar as colonoscopias. Tudo bem? Agora, tem diferença se o paciente ele tem a forma atenuada ou a clássica? Tem sim. Na atenuada, por curiosidade, os pólipos eles são muito mais comuns no cólon direito. Se é mais comum no cólon direito, eu posso fazer esse acompanhamento aqui com retossigmoidoscopia? Óbvio que não, né, pessoal? Se é mais comum no cólon direito, o paciente com a forma atenuada, apesar de ter uma menor taxa de malignização, eu vou ter que acompanhá-lo sempre com colonoscopia, tá? Na PAF clássica, como ela é mais agressiva, eu faço uma retossigmoidoscopia a partir de 10 anos de idade, tá? Na atenuada eu vou fazer
colonoscopia, porque é mais comum no colo direito, a partir de 20 anos. Tudo bem? E eu faço sempre, você vai fazendo de 2 em 2 anos. Tudo bem? Basicamente é isso. Agora você falou também que a PAF tinha algumas variantes. Tem a PAF clássica, tem ali uns pseudônimos aí que eu não lembro meio o nome. Pseudônimos não, tá, pessoal? É o nome do autor que descreveu. Enfim, como que eu vou classificar aí? Quais são as características de cada uma dessas variantes? Vamos começar com a clássica? Na clássica é o seguinte, tem a polipose adenomatosa, tá? O cólon desse paciente é cheio de pólipo, mas ele tem algumas características a mais, que inclusive estão descritas, estão aqui bem na nossa figura. A primeira delas é isso aqui, ó. Tem pólipo no cólon, mas tem no estômago e tem no duodeno também. Só que ao contrário dos pólipos do cólon, esses pólipos de duodeno e de estômago, eles não costumam se tornar malignos. Se eles não costumam, cursar com essa transformação maligna, eu não preciso, obviamente, fazer uma gastrectomia total no paciente. Ou pior, uma Whipple. Tá? Imagina, você tirar o duodeno profilaticamente, antes de virar um câncer. Não tem cabimento, né? Você só faz o acompanhamento mesmo. Graças a Deus, não costuma virar câncer. Segunda característica, tá aqui, ó, olha o olhinho do paciente. Uma hiperpigmentação da retina, tá? Por hipertrofia. A célula ela não perdeu o gene supressor de proliferação? Isso também acaba gerando na mucosa da retina. Basicamente são em todas as mucosas. Mucosa gástrica, mucosa duodenal. E a retina, pobre coitada, se hiperprolifera e o paciente fica com ela hiperpigmentada. Tudo bem? Além disso, o que mais tem de proliferação? Tumores desmoides, que são aqueles tumores do tecido conjuntivo, tá? Na verdade o tecido mole ali, que eles são quase que uma fibrose que se prolifera muito. Se confunde muito com fibrose, tá? É um tumor que na fase normalmente ele dá em cicatriz, tá? Que durante a cicatrização, aquela proliferação das células, como o paciente não tem o gene que vai suprimir a proliferação, ele vai superproduzir e aí ele vai cursar com uma maior incidência de tumores desmoides. Tudo bem? A clássica já foi. Qual que tem agora? Síndrome de Gardner. Quais são as características? Mais uma vez, ó, tá aqui na figurinha. Dentes extranumerários, tá? Ou supranumerários, como você preferir. Olha a mandíbula aqui do rapazinho. Um osteoma de mandíbula. Isso aí é bem comum na síndrome que a gente chama de síndrome de Gardner, tá? E, além disso, tumores de partes mole. Tumor desmoide é um? É, só que ele é mais comum em cicatriz, tá? Em incisão prévia. Mas tem outros tipos, tem o lipoma, por exemplo, que é um tumor também de partes moles. Enfim, outros tipos também de tumores de tecido de parte mole. Sabemos já a síndrome de Gardner? Já. Agora tem a síndrome de Turcot. A síndrome de Turcot, ela costuma cursar com isso aqui, ó. Meduloblastoma. São os tumores, tá, do sistema nervoso central. São vários, tá? Só que o mais comum deles é o meduloblastoma. Tem também o glioblastoma, enfim. Mas o bacana aqui, que essa variante da PAF, que também cursa com polipose, os pólipos normalmente são adenomatosos, enfim, ela é toda idêntica, só que ela não é mais dominante. Essa variante aqui, ela é recessiva. Então é muito melhor quando a gente vai falar sobre o rastreio, porque nem todo filho vai precisar, aliás, nenhum filho vai precisar desse rastreio. Isso aqui é uma síndrome normalmente que a gente encontra naquela população que costuma fazer casamento entre primo, entre irmão, enfim. Essas bizarrices que a gente acaba vendo, que acaba aumentando a proporção, na verdade, o surgimento de síndromes genéticas, tá? Porque se você junta um recessivo, precisa de um recessivo com um recessivo para o filho poder nascer com a doença, tudo bem? Ou nenhum dos pais tem a doença, tá? Os dois são portadores, nunca desenvolveram nada e o filho vai ter. Só que o neto, né, que vai ser, obviamente, filho do filho dele, se ele casar com uma mulher que não tenha nada, nenhum dos filhos dele vai desenvolver a doença, tá? Enfim, tem um comportamento um pouco diferente. Já sabemos de todas as variantes, tá? E de PAF, tá? Quando a gente fala das lesões neoplásicas, tá? A gente viu a PAF e as lesões amartomatosas, tá? Um é adenoma, outro é amartoma. De adenoma fechou tudo. Basicamente era a PAF e as suas variantes. Agora falta a gente ver as lesões amartomatosas, tá? Que também tem um componente neoplásico, só que bem menor do que quando a gente vai falar da PAF. É o seguinte, vamos ver cada uma delas e falar um pouquinho da característica. Assim vai ficar mais fácil. Por exemplo, tem a polipose juvenil familiar, a síndrome de Peutz-Jeghers, tá, que é a mais famosa de todas, e a síndrome de Colder. Na juvenil, óbvio, é uma doença de jovens. Tá? O que a gente vai encontrar?
mais de 10 pólipos amartomatosos por todo o cólon reto. Qual é o problema de pólipo amartomatoso? Ele vira câncer? Muito, mas muito menos do que um adenoma. Só que ele, como é uma protuberância, ele é um pólipo no meio do cólon, o que acontece com ele? Ele pode sangrar, ele pode ter anemia, né? Se sangra tem anemia, e ele pode cursar com intussuscepção. Lembra, a gente viu isso no bloco 1, quando a gente falou de todos os tipos de pólipo. E eles costumam ser maiores também. Justamente por serem maiores, que eles costumam cursar com essa intussuscepção. Eles têm um risco maior de sangrar, já que a superfície é maior. Inclusive, eles podem cursar também com prolapso, tá? Por serem muito grandes, eles acabam, né, se ele surgiu no reto, por exemplo, ele pode se prolapsar pelo ânus. Tudo bem? Como eu falei, o risco de câncer coloretal é bem menor do que na PAF, que a gente sabe que é de 100% até 40 anos de idade. Peutz-Jeghers é o seguinte, o que caracteriza ela são aquelas manchinhas, tá? Aquelas pintinhas na mucosa. Como a mucosa fica tudo dentro do nosso abdômen, e a única que a gente consegue ver é na retina e no lábio, o que a gente encontra são manchas melanóticas na pele do lábio, tá? Na mucosa do lábio. Fica com o lábio todo pintadinho assim, tá? É uma foto bem clássica e tudo quanto é livro tem, tá, pessoal? O que gera também? Além dessas manchas melanóticas, ele cursa com o chamado pólipo de Peutz-Jeghers, que é quem dá o nome da síndrome, tá? É um pólipo, na verdade, que ele é muscular e ele costuma dar intestino delgado, tá? Então é uma doença diferente. Não é uma doença, por exemplo, do intestino grosso. É uma doença que dá mais em delgado, dá mais em estômago, dá em duodeno, enfim. O problema dela é que ela também pode se associar a outros tipos de câncer, tá? Tem o câncer de ovário, de testículo, na verdade, que é o câncer de células germinativas, tá? O câncer de pâncreas, câncer de mama e o câncer de colo retal. Lembrando que a incidência, né, a associação câncer coloretal é bem menos evidente do que quando comparada à PAF, tá? Mas o importante é isso aqui, ó, a associação com outras neoplasias. Síndrome de Cowden, na verdade, ele é um subtipo dessa polipose juvenil familiar, tá? Só que, como o autor que descobriu ela, descreveu, sempre gosta de colocar o nome, acabou assumindo também o nomezinho aqui. Mais uma vez, é um amartoma em pele mucosa, só que é associado à hiperceratose, tá? Ele é associado a câncer de mama, tireoide e tumores familiares, tudo bem? Basicamente é isso, síndrome de Cowden não tem muito o que a gente vê. Acabou todas as familiares, vimos a adenomatose e a amartomatose. Faltou o que agora? Aquelas síndromes, pessoal, que eu falei, não tem componente genético. Ela não é mais hereditária, tá? Então a gente vai chamar de síndromes não familiares, tá? Lembra que tinham várias e que eu falei que a gente só ia ver uma? É essa aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos o biotipo de paciente que você tem que lembrar. Por que ele está com a bandeirinha do Canadá? Porque o nome da síndrome é Cronk Canadá, tá? Ela cursa com polipose armatomatosa não hereditária, tá? Associada a alopecia, distrofia ungueal e hiperpigmentação cutânea. Olha só, bem típico do velhinho aqui, não é, pessoal? E aqui na figurinha, como vocês podem ver, o estômago dele está cheio de hematoma, cheio de pólipo, pessoal. E só surgiu essa síndrome dele quando ele era mais velho. Por isso que a gente fala que ela não tem nada a ver, por exemplo, com hereditariedade. É uma síndrome quase que adquirida, tudo bem? Se tem essa tríade aqui, isso aqui cai em prova, tá? Você já pensa nessa síndrome de Cronk Canadá, beleza? Basicamente era isso, pessoal. Vimos todas as síndromes. Agora falta a gente entrar no mal, como a gente propriamente fala, tá? Que é o câncer de cólon reto.